Bom dia, amigos. Esta é a 12ª aula do nosso curso de atualização no tratamento e prevenção do tabagismo. Vamos tratar sobre uma das formas de tabaco que tem surgido no mundo ocidental dentro da chamada nova onda do tabaco. Trata-se do cachimbo d'água, também conhecido como xixa na Índia, hookah no Oriente Médio ou simplesmente narguilé. O narguilé, portanto, é um novo modismo, mas de um velho conhecido derivado do tabaco, cujo consumo remonta aos tempos da Pérsia e da Índia. Em uso tradicional há muitos séculos nesses países. O tabaco, nesta forma de narguilé, foi introduzido na China na dinastia Ming, no século XVI. Ele vem se popularizando de uma forma bem rápida na Europa e Américas, especialmente entre os jovens, já sendo considerada a segunda forma mais consumida de tabaco nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido e no Brasil. Nos Estados Unidos, a pesquisa nacional de consumo do tabaco na juventude mostrou que 40% dos secundaristas e universitários já haviam usado o narguilé. Mas qual é o consumo atual de fumo de narguilé no Brasil e no mundo? Estima-se que 100 milhões de pessoas usam tabaco na forma de narguilé em todo o planeta. No Brasil, fumar narguilé já é a segunda forma de consumir tabaco em um estudo realizado com jovens de 13 a 15 anos em 3 capitais, Campo Grande, Vitória e São Paulo. O consumo vem aumentando na área urbana, atingindo perto de 0,2% da população adulta. Em 2012, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto, foi escolhido pelo Ministério da Saúde o tema Alerta para os malefícios do narguilé. Um estudo com jovens universitários da área de saúde, em 2011, mostrou que 55% já tinham experimentado ou usavam narguilé. Um estudo mais recente, com estudantes de medicina, mostrou elevada taxa de experimentação no 3º ano, próximo de 48%, e no 6º ano do curso médico, perto de 47%. Mas há conhecimento dos riscos de fumar narguilé pela população? No Egito, cerca de 97% dos fumantes acreditam que pode causar doenças sérias. Mas veja, na Ucrânia já cai para a metade, 57% não sabiam dos riscos. E este número pode chegar a 70% dos consumidores quando o nível educacional é baixo. Portanto, o fato é que, embora sejam usados há muitos anos, a população não está devidamente informada sobre os riscos à saúde provocada pelo fumo de narguilé. Mas o que atrai os jovens no consumo do narguilé? Assim como o cigarro convencional, ou agora, mais recentemente, o cigarro eletrônico, o narguilé é fumado socialmente ou recreativamente. Geralmente é compartilhado em grupos, amigos ou familiares, em locais como bares, restaurantes, e isso já tem sido observado em Brasília e Florianópolis. Como a fumaça do narguilé passa por um reservatório de água, fumar narguilé nem sempre é percebido como danoso para a saúde em relação aos outros métodos de uso do tabaco. Muitos consumidores do fumo na forma de narguilé não se consideram dependentes da nicotina. A disseminação no Ocidente do narguilé se deve a vários fatores, como mito, uma crença de que seja menos danoso do que o cigarro convencional. Pela fácil iniciação, a mistura torna a fumaça adocicada e com sabores que são adicionados, isso produz um aroma prazeroso ao narguilé. Com os aditivos, os odores e sabores de frutas exercem uma atratividade muito grande, gerando ilusão de maior segurança, mascarando os efeitos irritantes da fumaça do tabaco.
E, além disso, a socialização, pois é costume o consumo acontecer em grupos. Às vezes, o mesmo equipamento pode ter 2 ou 3 mangueiras penduradas de pessoas usando simultaneamente o narguilé. Mas o consumo de narguilé leva à dependência química. As evidências científicas têm mostrado que o narguilé é tão aditivo quanto outras formas conhecidas de tabaco, podendo trazer riscos similares ou mesmo até maiores para os seus consumidores. Para a Organização Mundial da Saúde, o narguilé não é somente um risco para a saúde, como também representa uma porta de entrada para o tabagismo, especialmente considerando que o tabagismo começa em cerca de 80% dos casos em jovens abaixo de 18 anos de idade. A ATS, a Associação Americana de Tórax, o descreve como uma tendência emergente mortal nas próximas décadas no mundo. Em relação ainda a essa questão do narguilé e dependência química, é verdade que uma única sessão de narguilé, o fumante inala mais nicotina, monóxido de carbono e alcatrão do que quando fuma cigarros convencionais? Sim, é fato. Uma sessão de narguilé, que normalmente demora entre 45 e 60 minutos, chega a se queimar 10 gramas de pasta de tabaco, além do carvão que é utilizado para a queima. E cada usuário inala aproximadamente 171 baforadas com meio ml de fumaça cada. Nesta fumaça passa pelo vapor quase 3 mg de nicotina, 802 mg de alcatrão e 145 mg de monóxido de carbono. Portanto, em uma única sessão de 45 minutos, o usuário de narguilé fuma o equivalente a 100 cigarros. É impressionante esse número. Em relação ao risco de doenças, seria o narguilé tão nocivo quanto os cigarros convencionais? Mais uma vez, sem dúvida, várias doenças relacionadas ao consumo convencional do tabaco têm também sido relatadas em relação ao uso crônico do narguilé, que leva à redução da capacidade antioxidante do organismo. Vários tipos de câncer, entre eles de pulmão, boca, próstata, doenças respiratórias crônicas, como a própria DPOC, doenças periodontais, disfunção plaquetária, baixo peso na C e doenças infecciosas que têm seu risco aumentado. Portanto, o consumo de narguilé é tão nocivo quanto o de cigarros convencionais. Uma única sessão fumando narguilé em grupo, em ambiente fechado, aumenta 8 vezes o nível sérico da carboxiemoglobina e em 18 vezes o nível de nicotina. Portanto, é um valor bem mais elevado do que fumando um cigarro convencional. Níveis associados a efeitos adversos à saúde cardiorrespiratória também ocorre pela exposição passiva à fumaça do narguilé. Portanto, o uso do narguilé em ambientes fechados ou semiabertos caracteriza também tabagismo passivo. Relatos de efeito agudo, como disfunção da regulação autonômica do ciclo cardíaco, com a redução da variação do índice cardíaco, têm sido documentados, e isso leva ao aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. E em relação ao câncer, a risco de câncer e danos ao material genético ao fumo de narguilé, segundo o jornal Cancer Epidemiology, de 2013, em estudo bem documentado, há uma associação com o câncer de pulmão já bem definida, com risco 3 vezes maior comparado a das pessoas que não fumam narguilé. Do mesmo modo, há estudos experimentais que têm demonstrado também genotoxicidade no uso do narguilé. Mas quais são as toxinas presentes na fumaça do narguilé? A fumaça do cachimbo d'água, como é conhecido também o narguilé, contém material de tabaco e carvão em combustão, que não acontece com o cigarro. O cigarro não utiliza o carvão como comburente. Isso leva à inalação de diversas substâncias presentes na produção da pasta do tabaco e no carvão utilizado para esta combustão. Então, quais são essas toxinas
bem identificadas. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são substâncias bem documentadas como carcinogênicas pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, hidrocarbonetos estes que têm em quantidade maior do que ao fumar o cigarro convencional, aldeídos voláteis, monóxido de carbono também em concentração muito superior à do cigarro convencional, óxidos nitrosos, nicotina, alcatrão, além de material particulado, como nanopartículas, metais pesados, etc., que também são demonstrados na fumaça do cigarro convencional. Há comprovação de exposição sistêmica após sessão com narguilé, pela elevada nível de carboxihemoglobina no sangue, conforme já dissemos antes, pela detecção de nicotina e seus metabólitos, como a cotinina, e de metabólitos de hidrocarbonetos no plasma, e pela detecção de nitrosaminas específicas do tabaco na urina, são chamadas também toxinas carcinogênicas. O que acontece após cada inalação ou puff do cachimbo d'água? Normalmente o consumo de narguilé no Egito, que é uma forma de fumar bastante frequente no Egito e nos países do Oriente Médio, são de 16 sessões semanais, incluindo tanto homens quanto mulheres. O uso do cachimbo d'água, na maioria das vezes, é isolado, mas em sessões de grupos há o compartilhamento, o que tem sido observado mais entre os jovens, compartilhar o uso, e entre os adultos o uso mais isolado. Cada tragada há menor inalação de toxina do que o cigarro. Entretanto, como as sessões são longas, podemos alcançar 1 hora, os níveis de toxina, monóxido de nicotina, que é o metabólito da nicotina, alcançam níveis muito mais elevados no sangue do que quando se fuma o cigarro convencional. O que acontece então após cada inalação do cachimbo d'água? A fumaça de apenas um cigarro compromete o controle autonômico do coração de forma aguda. Isso já foi demonstrado. O narguilé ocasionaria a mesma resposta, menos pela nicotina, e mais similar com o que ocorre com a contaminação ambiental, com a poluição, devido aos outros produtos que vêm na fumaça, notadamente os hidrocarbonetos aromáticos e o monóxido de carbono. Uma única sessão de narguilé ocasionou, então, a disfunção transitória da regulação cardíaca autonômica, o que aumenta o risco no consumo do narguilé para a ocorrência de eventos cardíacos agudos, tanto nos fumantes de narguilé quanto nos fumantes passivos no entorno da fumaça produzida pelo narguilé. Os usuários de fumo de narguilé regulam a inalação da fumaça para obterem a dose de nicotina desejada. Por isso fumam também um tempo bem longo. Resumindo, fazendo uma súmula do narguilé, os estudos científicos comprovam a hipótese de que o narguilé não é inofensivo para o organismo e o narguilé causa dependência. Há uma epidemia global em franco crescimento, principalmente nos países onde o consumo do cigarro está em declínio pelas medidas adotadas pela Convenção Quadro de Controle do Tabaco. O narguilé passou a ser uma opção de consumo de tabaco. A maioria dos consumidores diz que experimenta e que não é fumante. Todavia, o fumo de narguilé acaba sendo porta de entrada para o cigarro convencional. Há uma associação comprovada com câncer de pulmão e uma provável associação de narguilé com outras neoplasias, em outros sítios, como próstata, boca, esôfago, enfim. E as políticas regulatórias ainda não estão tão focadas como estão com relação ao cigarro convencional em relação ao narguilé. A mensagem que eu gostaria de deixar ao final dessa aula é que o novo sempre vem, sempre acontece.
desperta a curiosidade em qualquer idade, mas principalmente é mais sensível ao jovem, ao adolescente. É o caso do narguilé. Mas qual será o futuro? Depende de nós, do que buscamos, do que nos dá a sensação de completude, ainda mais na fase de descobertas e rebeldia que se caracteriza o período da adolescência. A indústria do tabaco não é boba, ela sabe o universo. Então, se ela está estimulando o uso do narguilé e do cigarro eletrônico, é que ela está vendo como uma boa alternativa para os seus negócios lucrativos, em função da redução de vendas do cigarro convencional. Muito obrigado.